Boa noite mais uma vez a cada um de vocês que escolheram mais uma vez estar aqui nessa noite para trabalhar o detox da escassez, para limpar e deixar para lá aquilo que não faz mais sentido. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem tivemos uma noite maravilhosa de muitos movimentos, muita emoção. Tive muitos relatos das pessoas que participaram, que se emocionaram, que sentiram de verdade o movimento. E espero e desejo que hoje seja tão bom quanto ontem ou melhor. Vamos me esforçar para ser melhor ainda. Nessa noite que nós vamos aprender a desconstruir crenças limitantes. Ontem a gente viu muito como carregamos essas crenças, né? Como herdamos, olhamos um pouco a questão do julgamento, principalmente para pai e para mãe. Abrimos algumas portinhas ali importantíssimas para receber o fluxo do que temos por direito de nosso pai e de nossa mãe. E abrimos essas portinhas, trabalhamos também muito a questão do auto-perdão, que é fundamental. Liberar. Gente, chega de carregar coisa que não precisamos, não é mesmo? Como que vocês estão se sentindo? Manda aqui no chat pra gente. O que vocês tiveram de ontem para hoje de percepções? Quais foram as percepções que vocês tiveram? Quais foram as fichinhas? Porque normalmente as fichas maiores elas caem um pouquinho depois. Algumas vêm na hora, mas depois vem caindo mais algumas fichinhas, vem trazendo uma luz. Então, vamos lá, compartilhem aqui comigo. Ontem não consegui assistir, infelizmente. Que pena, Ionara, que pena. Mas hoje segue aqui com a gente, que tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? E, como eu disse ontem, gente, mandem dúvida, mandem questionamentos. Eu vou estar intercalando, vou olhar os slides, mas vou estar de olho aqui sempre no chat. Então, tem uma dúvida? Manda dúvida. Manda, questiona. Já trouxe ontem, vou repetir hoje. Desbloqueio está na pergunta. Só o fato de você se permitir perguntar, o universo olha para você e fala assim, essa pessoa aí tem algo mais, ela tem um quesinho de curiosidade. É aquela pessoa que se importa, que está indo atrás, que está buscando. Isso nós temos que ter. Isso tem que ser ativo de nós, tá? Então, mandem as questões, todas as que vocês tiverem, tá? Senti um sono enorme. Sono, bocejar é limpeza, tá? Não se preocupe. Tem gente que até dorme, mesmo sendo um exercício rápido, como a gente fez ontem, foi um exercício muito rápido, mas tem gente que cai no sono, por quê? Por conta do tamanho da limpeza, tá? O corpo se abre e desprende aquilo que estava lá tão forte, enraizado, tá? Então não se preocupe se vocês começarem a bocejar, não se preocupe se der sono, isso tudo faz parte do processo de limpeza, tá? É detox, vocês vieram pra cá pra isso, pra limpar, não é mesmo? Percebi que meus pensamentos e atitudes ficaram mais leves de ontem para hoje, depois da primeira aula. Que legal, que ótimo, Ana! E que continue assim, deixando cada vez mais leve, mais leve, mais leve, tá? Podem ir mandando aqui as mensagens pra gente. Deixa eu compartilhar aqui, ver se eu consigo compartilhar a nossa apresentação. Para quem não esteve aqui conosco ontem, deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem esteve também, vou passar aqui rapidamente o porquê que eu estou aqui, qual que é a ideia deste nosso encontro, tá? Só para a gente pegar aqui, iniciar com o conteúdo já que eu já falei. Não gosto muito de enrolação, né? Vamos direto ao conteúdo. Bom, eu sou Erenice Franco, estou como terapeuta, mas não foi sempre assim. A minha vida teve uma formação acadêmica totalmente diferente. Eu sou formada em ciência da computação, trabalhei alguns anos nessa profissão até que não fez mais sentido, até que não coube mais na minha história, e então eu precisei me mudar totalmente. E aqui vai um recadinho. Nunca é tarde para você mudar e se reencontrar em uma nova profissão. Estou aqui e tento me renovar o tempo todo buscando coisas novas, então não pare. Estou com uma rotina diferente,
bem mais agitada agora, aos 43, do que eu tinha lá, aos 20 anos. Então, gente, corre atrás que sempre é tempo para renovar. E esse nosso encontro, ontem, hoje e amanhã, tem como objetivo o detox da escassez. Limpar, deixar para lá. Eu gosto muito, muito, muito e acho extremamente necessário o processo de limpar. Se a gente está aqui e cada um dentro da sua idade, cada um dentro da sua história, vou trazer um exemplo aqui. Tem gente que às vezes vem para uma sessão de terapia e aí, Erenice, resolve tudo. Já falo, para aí, calma aí. Como assim que você quer que eu resolva tudo em uma sessão de 1 hora, sendo que você tem ali seus 35 anos, ou mais ou menos, carregando um monte de coisa nas costas? Então, respira. Vamos começar o processo de limpeza. Ontem eu contei um pouquinho da minha história, como eu comecei a me entender e quando eu me abri. E eu falo para vocês e afirmo, minha filha tem 14 anos, faz 15 anos nesse ano. E são, então, 15 anos de limpeza. De pôr para fora coisas que não fazem mais sentido. São 15 anos de reprogramação. Quando eu me permiti, tá? Eu estou aberta para limpar e para renovar. E se eu voltasse lá atrás, eu faria tudo exatamente igual. Vai para limpeza. Vai tirar esse monte de cacaeira que tá aí dentro de você. É muita crença, muita limitação, é muito não posso, não quero, não consigo, não é para mim. Chega. Vai para limpeza. Não se sabota. Para. Não adianta. Gente, não adianta você querer colocar um monte de coisa linda aí dentro de você, tá? Ai, chegou, viu uma frase de afirmação positiva para atrair prosperidade. Vou começar lá o dia inteiro. Fico na afirmação, na afirmação, na afirmação. Por que para algumas pessoas funciona e por que para você não? Você passou pelo processo de limpeza? Não adianta você ficar fazendo afirmações o dia inteiro se você não limpa o que te coloca contrário e negativo àquela afirmação. Por isso que você tem que passar pela limpeza. Depois que você entra no processo de limpeza e se permite pôr para fora, mudar, aí sim, qualquer mantra vai fazer trazer um grande resultado. Afirmações, imagens, arquétipos, tudo isso vai funcionar, mas quando você se limpa. Então, nossos 3 dias aqui é de limpeza, é de pôr para fora. Por isso, detox da escassez. E a gente está falando muito sobre isso, sobre prosperidade e o que te limita de acessar essa prosperidade. Eu trouxe uma frase aqui bem interessante que eu gosto muito, que é: a maior descoberta de qualquer geração é que um ser humano pode alterar sua vida alterando as suas atitudes. E o meu convite para vocês é: mude a sua forma de ver as coisas. Se não tá bom, temos que mudar a forma de ver essas coisas. E esse é o objetivo. Vamos limpar para que você consiga ver diferente, tá? Aqui. Nossa aula de hoje, então, é a aula 2, desconstruindo crenças limitantes. Ontem a gente trouxe um pouco de como identificar essas crenças, né? Ver a questão do julgamento, da autopunição, daquilo que a gente carrega ali, aquele olhar com o outro, né? E tudo que eu julgo no outro, eu tenho em mim em tamanho ainda maior, tá? E isso são baseados nas nossas crenças. Então, trouxemos muita coisa à tona ontem e hoje vamos desconstruir. Vou ensinar vocês como pegar essas crenças e mudar, tá? Limpar. Hoje é um processo bem específico de limpar crenças que vocês vão descobrir comigo. E eu adorei, vou compartilhar um pouquinho com vocês o retorno que vocês me deram ontem. Eu fiquei encantada com os depoimentos das pessoas que eu resolvi trazer aqui carinhosamente, até em homenagem a vocês que escolheram estar conosco aqui nessa live, né? Gente, olha só, a Damasceno trouxe aqui, com certeza, muito aprendizado, identificação de crenças, memórias, muita cura para ser realizada com relação aos pais. Gente, cura com pai é maravilhosa. Com pai, com mãe, com familiar é maravilhoso.
Quanta energia, arrepiei várias vezes. Comento que talvez tenha sido a melhor aula que assisti nos últimos anos. Gratidão por isso. E eu só estou fazendo essa aula porque a egrégora de vocês está pedindo por isso. Porque quando o aluno está pronto, o professor se apresenta. E eu estou me apresentando como professor por quê? Porque eu sei que aí desse lado existem pessoas que estão prontas para mudança. Vocês estão aqui prontas para mudança. Senão isso jamais aconteceria, tá? Então, gratidão e vamos trazer uma live ainda melhor hoje. Mais um pouquinho aqui, olha, a primeira aula foi show. Feliz por ter participado. Confesso que não esperava tamanha transformação em menos de 2 horas. Gente, a gente fez transformação ontem de muitos anos. Muitos anos. Primeiro dia de live me deixou super instigada, ansiosa para saber pelas próximas. Que maravilha. Gratidão, Erenice. Primeira vez que eu participei do seu trabalho. Gostei muito, desejo sucesso. E assim mesmo, a gente não é gigante, aqueles players grandões lá. E é por isso que dá certo, gente. Porque eu não tô aqui só porque eu quero conseguir algo de vocês. O meu objetivo ainda é muito entregar para vocês. É claro que eu vou oferecer um produto para vocês, tá? É claro, é o meu trabalho. É o meu trabalho e existe uma troca de energia. E vocês estão totalmente livres para aceitar ou não. Agora, gente, eu estou aqui de cabeça, de coração, me dedicando realmente para vocês e entregando aquilo de melhor, que fez muita diferença na minha vida. Então, de coração, assim, forte mesmo. Eu estou aqui pronta porque vocês estão prontos. E a gente vai seguir nessa jornada. Mais um pouquinho, aula maravilhosa, aula gostosa. Enfim, gente, gratidão mesmo pelo retorno de vocês. E aquela minha história em apenas um slide. Comecei, não foi uma linha reta, não. Tem sempre aqueles altos e baixos e a gente vai superando. É isso que transforma a gente. Ter várias passagens. Sair de onde sair, recomeçar lá no meio da vida, construir uma nova história e entregar isso. É maravilhoso. Então, espero levar isso mais uma vez para vocês. Só vou trazer um pouquinho hoje sobre a minha formação terapêutica, rapidinho aqui, ó. Minha principal formação, como eu expliquei ontem, trabalhei iniciando com os ambientes, então tenho formações no Feng Shui, Escola das Formas, Animais Sagrados, Tradicional Bazai, Chapéu Preto, Mesa Radiônica, Leitura e Interpretação de Espaços, o Teta Healing Básico Avançado, Dig em Manifestação e Abundância, Barra de Axe, Terapia Multidimensional, Japanmalas, Confecção e Mandalas, Reprogramação, Constelação de Ambientes com o Feng Shui, Modulação Quântica, Apometria. Sou treinadora, já realizei vários cursos na internet presenciais, tenho publicado 6 e-books virtuais, um livro físico, que é aquele que eu mostrei aqui para vocês ontem, tá? Realizo treinamentos em grupos, realizo treinamentos presenciais, inclusive aqui no próximo mês vou realizar uma vivência que é maravilhosa. Quem for aqui da região tem uma vivência de sentir, trazendo exatamente isso, o processo de sentir, são 5 horas de sentir direto, tá? Específico para mulheres. Então, são centenas de atendimentos diretos e milhares de pessoas impactadas com conteúdos que tem pela internet. Se você ainda não conhece meu conteúdo, meu material, busca lá, tanto no YouTube quanto no Instagram, é @EreniceFranco. Vocês vão me encontrar e vão me seguir, ok? Trouxe para hoje uma imagem especial. Olhem para essa imagem. Depois eu vou mandar no nosso grupo. Tá? Eu vou mandar no nosso grupo para vocês salvarem. Essa imagem está programada com elementos da geometria sagrada, gráficos radiônicos, gráficos radiestésicos para desbloqueio de crenças limitantes. Temos chaves que abrem, então elas vão trabalhar no seu inconsciente. Isso aqui é um presente meu que eu vou dar para vocês e colocar lá no grupo. Vocês podem colocar como wallpaper de celular, como fundo de tela de computador. Vocês podem imprimir essa imagem, colocar lá na sua casa, onde você quiser. É uma imagem desbloqueadora. As formas têm energia. Tudo tem energia.
Essas formas têm digamos assim, uma pitada a mais, porque elas trazem um significado, um simbolismo. Então, essa imagem reúne vários símbolos geométricos, numéricos, que trazem esse trabalho de desconstrução de crenças. Então, se você gosta de meditar, você pode meditar observando essa imagem, ou apenas o fato de olhar essa imagem já trabalha essa desconstrução de crenças. Então é um presente meu que eu vou postar lá depois no grupo, para que vocês comecem a acessar isso de todas as formas. E sim, todas as formas valem, tá? Vale mentalização, vale visualização, valem arquétipos visuais, símbolos, valem afirmações, valem orações. Tudo isso vale dar resultado, desde que você esteja aberto para o processo de limpeza, que é o que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo bem? Fiz a minha introdução rapidinha aqui para a gente começar a falar com vocês agora. Boa noite, Marluce. Seja bem-vinda. Como que a gente desconstrói crenças limitantes? E por que é necessário desconstruir essas crenças? E como que eu percebo crenças limitantes? Fala aí para mim ou traz para sua memória quantos ciclos você tem na sua vida. E aí, ciclos é aquilo que eu tento fazer, né? Eu tento mudar, tento melhorar, vou lá e volto, vou lá e volto, vou lá e volto. Tento superar, não dá certo, volto lá para baixo. Quantas vezes você já percebeu? Você fica patinando, você fica tentando e não vai. Por que será que isso não acontece? Eu vou trazer para vocês uma história minha, tá? De um ciclo que eu tive que superar e graças a Deus eu superei. E eu vou trazer como forma de trazer para vocês um pensamento um pouco mais aguçado com relação aos acontecimentos na vida de vocês. Então eu vou contar a minha história, é real, tá? Tudo isso aconteceu comigo. E vocês tragam isso para a vida de vocês no sentido de se observar quando isso aconteceu na vida de vocês, tá? Vamos lá. Faz mais ou menos uns 10 anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro o dia, foi no dia de aniversário do município, era feriado aqui na minha cidade, eu lembro que era uma quinta-feira, e nesse dia eu estava muito chateada, mas muito chateada. E eu, quando fico chateada, eu tenho uma coisa que se chama o tique da limpeza. Eu quero limpar a casa. Quem mais aí, quando fica chateada, adora uma limpeza? Pois bem, eu sou dessas. E eu, como eu cuido da minha casa também, nesse dia eu tava bem, né, daquele jeito, peguei e fui lavar um portão da frente de casa. Subi numa cadeira para esfregar esse portão, escorreguei, caí. Ao cair, eu quebrei o meu braço, tá? Esta mão virou para trás, quebrei. E aí, vamos entender o contexto. Eu estava sozinha em casa com as minhas duas crianças, que eram pequenas. Meu esposo tinha saído no dia anterior para viajar a trabalho. Ele estava no Rio Grande do Sul e eu aqui no Mato Grosso, dá o quê? Uns quase 3.000 quilômetros de distância. Eu não tenho família aqui na minha cidade. Então, quando eu caí ali e eu vi que era uma coisa séria, que eu tinha me machucado, me veio um questionamento muito forte, que era, eu estava brava, eu estava chateada, porque quando meu marido foi viajar, ele foi viajar e a gente tinha brigado. E a gente não tinha se resolvido. Então eu estava brava com ele. E aí eu precisava de ajuda. Como que eu ia pedir ajuda para ele se a gente estava brigado? E aí veio minha questão. E agora? Eu ligo para ele? Não ligo para ele? O que eu faço?
Mas eu não tive outra escolha, porque eu acabei desmaiando de dor. Quando eu voltei a mim, as crianças do lado ali, olhando para mim, naquele caída no chão, mãe, liga pro pai, enfim, liguei pro meu esposo e falei, olha, preciso de ajuda, não sei o que fazer. E acabei ligando, liguei pro bombeiro também. Enfim, sei que quando eu liguei para ele, liguei pro bombeiro, falei, ok, agora não tinha mais o que fazer, eu precisava de ajuda. Em pouquinhos minutos chegaram os bombeiros para me levar para o hospital e já chegaram também alguns amigos nossos que meu marido então tinha entrado em contato com eles para avisar, porque afinal tinha que alguém ficar com as crianças. Vieram esses amigos para pegar as crianças, fui me levar para o hospital. Aqui é um hospital regional. Cheguei lá, era uma época de muitos problemas no hospital, não tinha ortopedista e eu precisava de cirurgia por conta da quebradura. Quando eu entrei no hospital, a enfermeira que me conhecia lá, eu conhecia ela, ela falou, Erenice, tenta achar uma maca e espera. Só que a previsão de cirurgia está sendo em torno de 19 dias. Provavelmente seu braço vai se cauterizar, vai cicatrizar ali quebrado, depois eles vão quebrar de novo para tentar consertar. Eu então novamente liguei pro meu esposo e falei, não, eu não posso ficar aqui 19 dias parada, sem saber quando que vou ser atendida, não sei o que fazer. Ele falou, ok. Um tempinho depois ele me retorna, Erenice, foge do hospital, tem gente te esperando ali na frente. Eu fugi do hospital, corri pra frente, tinha um pessoal que eu já conhecia, estavam lá me esperando, me levaram para um outro hospital. Nesse outro hospital já tinha um cirurgião me esperando, já fui atendida. Tarde da noite já fizeram cirurgia. Eu nem sabia, mas meus pais já estavam aqui em casa, porque meu marido tinha ligado para eles, tinha resolvido para cuidar das crianças, eu lá internada. Enfim, quando eu estava no hospital e eu soube que as crianças estavam seguras, que eu estava segura, estava sendo atendida, eu relaxei. Eu relaxei. E me senti tão bem, eu me senti tão acolhida, tão cuidada. E agora comecem a pegar os insights. Eu me senti absolutamente cuidada, acolhida. Pelo meu esposo, que estava lá a 3.000 quilômetros de distância e estava cuidando de mim, cuidando da família, resolvendo tudo. Passou, fiz a cirurgia, voltei para casa. E durante o período de recuperação da cirurgia, ali uns 20 dias que a gente tem que ficar engessada e tal, eu comecei a ficar incomodada com aquele sentimento. Por que eu me senti tão bem lá no hospital? Por que eu estava tão em paz? Por que lá eu consegui relaxar de verdade? E eu dormi tão bem, e foi um momento tão tranquilo. Mesmo sabendo que eu estava com o braço quebrado, com cirurgia, por que eu me senti tão bem? Eu comecei a questionar os meus sentimentos. Falar, poxa, como assim? Se eu estava em casa, eu estava normal, eu estava bem, não estava me sentindo bem. Mas lá toda arrebentada, eu estava me sentindo feliz. E aí, eu comecei a lembrar que este mesmo braço, eu vou aproximar aqui para vocês, aqui, ó. Tá vendo? Tem o sinal de cirurgia. Mas só que não é uma cirurgia. São 5 cirurgias no mesmo lugar. Tá? 5 cirurgias no mesmo lugar. E exatamente onde foi que eu quebrei. Só que essas 5 cirurgias eu já tinha feito antes de quebrar o braço. Por causa de um cisto que vivia me incomodando. E aí eu lembrei também que na infância, pequenininha, eu quebrei este mesmo braço no mesmo lugar. Então, foi 5 cirurgias e 2 quebraduras no mesmo lugar. E aí eu comecei a me incomodar. Comecei a questionar os meus sentimentos. Eu já estava no processo de olhar para mim. Eu já estava no processo de trabalhar o autoconhecimento. E aí começou a cair a ficha de que aquilo era uma repetição na minha vida. Era um ciclo que estava se repetindo. Por que é que eu machuquei minha mão, meu braço por 5, 6 vezes?
Por que é que eu me machuquei, literalmente, por tantas vezes e no mesmo lugar? Se fosse lugar diferente, podia achar que era uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não. Eram todas no mesmo lugar. E então começou a brotar em mim um sentimento de que eu tinha que descobrir o porquê daquilo. E eu volto a repetir para vocês. Vai na pergunta. Pergunta, questione, questione, questione. Comecei a me questionar. Por quê? Por que que eu me machuquei? E até aí, eu estava convencida que eu estava me machucando. Naquele período, eu já fazia terapia. Fui buscar ajuda em uma outra terapia, uma outra terapeuta. E a primeira coisa que ela falou para mim foi: Erenice, por que é que você está fazendo isso com você? Até então eu sabia que eu estava me machucando, mas ela falou de um jeito que aquilo lá era como se eu estivesse fazendo de propósito comigo. Aquilo me doeu ainda mais. Como que eu estou fazendo isso de propósito? Por que eu estou me machucando? Foi um acidente eu ter caído lá do portão? E ela falou: não, não foi acidente, porque nada é por acaso. Não é por acaso. Então eu voltei para casa daquela sessão de terapia ainda mais. Assim, minha cabeça estava para explodir. E eu comecei a questionar ainda mais por quê, por quê, por quê. E, gente, olha o que aconteceu. Eu ainda estava com o braço engessado. E mais uma vez, o cisto que eu já tinha tirado 5 vezes começou a crescer no meu braço. E aí eu entrei em verdadeiro pânico. Porque o braço ainda não tinha cicatrizado da cirurgia. E aí já estava crescendo o cisto novamente. Talvez até pelo trauma da cirurgia, ele cresceu muito mais rapidamente. E eu falei: eu vou ter que fazer mais uma cirurgia. Vou ter que tirar ele, porque já começou a doer. Doía muito o braço. Ele cresce, ele aperta os nervos e doía. Então, já estava convencida que tinha que fazer mais uma cirurgia. Fui, agendei com o ortopedista, ó, preciso de uma consulta. Não tinha consulta na mesma semana, agendei para uma semana depois. E aquele braço me incomodando e eu me questionando todos os dias. Por que é que eu estou fazendo isso comigo? Por que é que eu estou nesse ciclo? Por que é que eu estou nesse ciclo? Por que é que eu não saio disso? Um dia, num domingo de manhã, tá? Eu acordei, eu desci pra minha sala, eu sentei no sofá. E eu tava com muita dor no braço e eu falei assim, papai do céu, vem aqui, vamos conversar. Eu quero saber de verdade o porquê é que eu estou nessa situação. Por que é que eu tô fazendo isso comigo? Por que é que eu tô me machucando? E eu fechei meus olhos e comecei a conversar comigo, comecei a conversar com Deus, com o universo. Como eu disse, não é sobre religião, é sobre você sentir que tem algo maior. E eu me questionava, e eu me questionava, e me questionava, e me questionava. E eu falava: me mostra, eu quero saber, eu não tô nem aí pro que vier. Eu tô aberta, eu quero me limpar, eu quero ter clareza. E então, eu desbloqueei uma memória naquele momento. E a memória que eu desbloqueei foi exatamente a memória da primeira vez que eu machuquei o braço. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. A lembrança que eu tinha era o que minha mãe contava para mim. Eu não tinha lembrança clara do dia. E naquele momento, de tanto perguntar, acho que Deus falou assim: tá bom, vou te mostrar. Pá. E mostrou para mim. E eu fui e revisitei aquela memória. Eu vi quando eu quebrei o braço. Eu lembrei que era um sábado à tarde quando eu quebrei esse braço. Eu lembrei que eu estava sozinha em casa com o caseiro. Meus pais não estavam em casa porque foi a primeira vez que meu pai e minha mãe me deixaram em casa com o caseiro e foram para uma festa de casamento no sábado à tarde. Eles saíram para a festa e me deixaram em casa. E o que a minha criança fez? Minha criança, eu quando criança, aprontei. Comecei a pular de uma mesa, pulava da mesa, até que eu caí e quebrei o braço. Imediatamente, quando eu caí e quebrei o braço, o caseiro largou tudo, foi lá, buscou, tirou meu pai e minha mãe da festa de casamento, trouxe para casa para eles me socorrer, me levar para o hospital para resolver tudo. E deu certo. E aí eu entendi o porquê que eu estava repetindo a minha história, o porquê que eu estava machucando o meu braço todas as vezes. Porque eu, da primeira vez que eu machuquei meu braço, eu consegui aquilo que eu mais queria.
que era a atenção dos meus pais. Eu não queria que eles fossem para a festa e me deixassem sozinha. E a minha criança conseguiu isso e gravou isso com força lá dentro do inconsciente e falou assim, ó, toda vez que tu precisar de atenção, tu vai e tu se machuca. E quando eu entendi isso, eu comecei a revisitar na minha vida todas as vezes que eu precisei remover o cisto do mesmo lugar. E eu vi que todas as vezes que eu precisava resolver o cisto era quando eu estava com algum problema sério na minha vida e eu não sabia resolver. Só que por não perguntar, por não questionar, por não deixar sair o meu medo, as minhas dores, os meus problemas, o meu corpo reagia e machucava. Porque aí se eu me machuco, as pessoas dão atenção para mim. E então eu não preciso falar. Vocês estão entendendo o que é isso? Como que os ciclos são, como que o nosso inconsciente reage? Uma coisa que aconteceu na minha infância, tá? Eu me machuquei. Talvez aquela primeira machucada não foi proposital, mas gravou no meu inconsciente que eu me machucando, eu ia chamar atenção. E eu chamei atenção e eu tive atenção de todo mundo. E a minha vida inteira eu passo repetindo, machucando o meu braço para chamar atenção de pessoas. Tá? No início era dos meus pais, depois comecei a machucar o braço para chamar a atenção do meu marido, e por fim, nessa última vez, foi para chamar a atenção do meu marido, afinal ele tinha ido viajar e a gente estava brigado. E eu jamais ia, na situação que eu estava, eu não ia dar o braço a torcer para ligar para ele, oi, tudo bem, desculpa. Não. Eu tive que passar por uma situação, tá? Tive que passar por uma situação exatamente no mesmo braço, porque é a mesma situação, tá, Cristine? Eu estava repetindo a mesma situação. Foi aqui que eu sempre chamei a atenção das pessoas. Então, eu pergunto para vocês, qual situação está se repetindo na vida de vocês? Qual situação que está como um ciclo na vida de vocês? Vocês começam a resolver e volta. Pode ser questão financeira, pode ser questão de relacionamento, pode ser questão de saúde. Eu trouxe uma questão de saúde que afetava meu relacionamento e afetava minha vida profissional também. Então, qual situação, qual ciclo que vocês têm se repetindo? Tragam aí para a memória. O que vocês têm de ciclo? O que vocês tentam resolver e volta? Como aconteceu comigo, uma crença que, a informação que gravou na minha infância, fez eu repetir isso a vida toda. Está claro isso? Estão entendendo isso? Agora com vocês, como que isso acontece? Pensa aí um pouquinho. Como e em que momento isso retorna para a vida de vocês? Em que momento reativa? Quando vocês pensam, vou dar um passo para frente, e aí volta para trás. E se vocês encontrarem um ciclo dentro de vocês, uma repetição, tá? Uma repetição. Procurem entender, e aqui está a chave para desconstruir as crenças. Procure entender e busque quando isso aconteceu pela primeira vez. Como eu fiz comigo. E sabe por que é que eu tenho certeza que eu desbloqueei naquele momento? Porque aquele cisto que já tinha voltado de novo no meu braço, naquele domingo, estava doendo, estava grande. Quando foi na terça-feira, ele desapareceu, tá? Ele desapareceu. E nunca mais ele voltou. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que eu tive uma cura física quando eu desbloqueei uma memória e eu assumi para mim o fato de que eu, sim, eu estava me machucando para chamar a atenção das pessoas. E quando eu trago isso para mim, que eu falo, não vou mais me machucar, não vou mais me mutilar por conta disso, o que é que acontece? Eu assumi uma responsabilidade. Eu trouxe a responsabilidade para mim. E se eu trago a responsabilidade para mim, pronto. Não preciso mais repetir o problema. Nunca mais meu braço machucou. Nunca
mas voltou aquele cisto que voltava de ano em ano. Fazem para mais de 10 anos e não voltou. Porque eu assumi a responsabilidade diante daquela situação. Eu olhei para trás, eu olhei para minha crença, eu olhei para onde aquilo começou e falei para mim, ok, agora é mudança. Agora eu entendo que não é e não tem nada a ver com ninguém, tem a ver somente comigo. Eu mesmo me machuquei. Então, qual é o ciclo que se repete na sua vida? Tá? Qual é? Traz aí para a memória, traz para o seu pensamento. Sem medo, tá? Você não precisa falar para ninguém. Então, você pode ser bem verdadeiro com você. Seja bem verdadeiro com você. Qual é o ciclo que vai e volta aí na sua vida? E aí você tenta buscar. Quando isso aconteceu pela primeira vez? Se pergunte, se questione. Talvez hoje você não consiga chegar na raiz, mas vai ao máximo possível de onde você lembra. E principalmente a partir de amanhã, a partir de hoje à noite. Se pergunte e fale: eu quero ver a verdade. Eu quero ver aonde eu. Traz para você. Assume a responsabilidade. Traz para você, tá? Não tem nada a ver com ninguém. Não tem a ver com pai, com mãe, com marido, com governo, com ninguém. Tem a ver com você, tá? Por que que eu passo por isso? Por que que a minha vida financeira não tá legal? Quando que eu ganhei algum dinheiro e não deu certo? Quando que eu vi alguém ganhar dinheiro e não deu certo? E eu voltei lá para trás. Se pergunte. Se pergunte. Uma hora você vai chegar. E quando chegar lá atrás, quando chegar lá nessa base, olhe para a situação, tá? Questione a situação dentro de você. Questione por que que eu vivi isso? Por que que isso aconteceu comigo? Será que importante? Ponto importantíssimo. Nunca é sobre o outro, é sobre você. Então, por que que eu? Você vai trazer para você. Ah, mas foi o outro. Não, não foi o outro. Tem a ver com você, tá? Tem a ver com você. Questione por que que tem a ver com você. Você vai começar a entender o porquê é que se repete. Talvez você estava querendo chamar atenção e olha que um ponto de bem relacionado com a prosperidade. Tem muita gente que não prospera, tá? Tem muita gente que não prospera para se vingar do parceiro ou da parceira. Sabiam disso? Tem muita gente que se sabota inconscientemente, tá? Não estou falando que é consciente, é inconscientemente. A pessoa se sabota a ponto de dar tudo errado e fazer dar tudo errado na vida para se vingar de um parceiro, para se vingar de uma traição, para se vingar de algo que o outro fez e que ela não assume que faz parte da situação. Ah, imagina que eu vou trabalhar, dar dinheiro para o outro se o outro não faz o suficiente, ou se o outro fez aquilo assado para mim. E aí passa uma vida inteira se boicotando. Tá caindo alguma informação aí? Vai mandando aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o chat. Vamos ver o que temos aqui, enquanto vocês vão pensando aqui. Ah, eu já torci o pé 7 vezes, 3 vezes num pé e 4 no outro. Torcer o pé fala muito de base. Por que que você não sustenta a tua base? Dá uma olhada na primeira vez que você torceu esse pé e qual a relação com a tua família, tá? Base é família. Então volta lá, olha para o papai e para a mamãe, por que que você espera que eles ainda sejam o seu refúgio? Ou talvez você esperava mais deles e não teve isso. E começa a liberar esse perdão, começa a liberar esse amor para o pai e para a mãe. Para resolver as coisas, para você igual ao seu marido, isso da minha história, porque é o mesmo braço, porque era a mesma situação, eu estava sempre querendo chamar a atenção, então meu inconsciente gravou que era assim, porque a minha criança, quando foi criança, aconteceu isso e deu certo.
Meu relacionamento, eu há 16 anos vivo em um ciclo de traição e perdão. Quando eu estou bem, ele volta e eu aceito. Agora quero limpar isso em mim. Gente, traição. Volta e busca em você qual foi o primeiro momento que você foi traída. E talvez o primeiro momento que você foi traído não foi nem pelo teu marido. Olha para quando o teu pai te traiu. Talvez o teu pai te traiu de alguma forma que você aceitou porque era assim que tinha que ser. Mas pergunte para você, aonde você esperou algo do seu pai e ele te traiu, tá? Mas pergunte-se como criança, quando a tua criança talvez foi traída pelo teu pai. Aqui cabe a gente investigar muito mais a fundo, mas enfim, aqui na aula a gente não vai fazer isso, tá? Questão financeira. Quando vou avançar, fico no negativo de novo. Verônica, dá uma olhada. Quando você tentou avançar pela primeira vez? Quando você tentou fazer algo sozinha? Quais foram as suas primeiras relações com o dinheiro? Como que você via o seu pai e sua mãe ganhar dinheiro? Como que era? Quando tinha dinheiro, olha essa aqui, sacada, hein? Quando tinha dinheiro em casa ou quando faltava dinheiro em casa, era motivo de quê? Tinha briga relacionadas ao dinheiro? Nós somos o resultado de tudo que vivenciamos na nossa infância. A gente carrega todas as raízes de lá. E se meu pai, minha mãe brigavam por conta de dinheiro, pode ter certeza que eu vou ter problemas com dinheiro. Porque no meu inconsciente pensa como criança e a criança não não faz muitas análises. O que que ela via? Não tinha dinheiro, tinha briga, ou tinha dinheiro, tinha briga. É isso que ela vai. O porquê, a criança não analisa, tá? Então, traz algumas questões aí. Por que que você, às vezes, se sabota? Dá uma olhada nessa infância. Eu também, amor também, 4 relacionamentos, 4 anos cada, agora estou sozinha há 20 anos. Volta lá atrás, busca entender. Eu também, questão financeira sempre sem dinheiro. Para mim também o ciclo de doença que sempre se repete, diz que a gente não quer ultrapassar o pai na questão financeira. Perfeito você lembrar disso, Cristiane. Existe uma relação, um pacto de, de, de honra, tá? Em que, por respeito a pai e mãe, tá? E não é só pai, mas pai e mãe, mas volta a pensar como criança. Se eu ganhar mais que ele, eu estarei sendo egoísta, tá? Eu não posso superar ele porque eu não posso viver mais do que ele. Às vezes, seu pai batalhou, sofreu a vida inteira e você, então, não viu seu pai viver uma vida feliz. Então, você vai e repete exatamente a mesma coisa para honrar o sofrimento do seu pai. Lembra que eu trouxe ontem que eu olhava para minha mãe com dó, com pena da vida dela? E da mesma forma era a forma que eu olhava para o dinheiro? Muda esse pensamento. Ok, meu pai e minha mãe tiveram as escolhas deles. Vou honrar eles, tá? E essa é a sacada. Vou honrar eles sendo feliz e fazendo melhor, fazendo mais. Porque assim eu tenho certeza que deixarei eles felizes, estando eles em vida ou não. Então, chega de sofrer por ter mais que seus pais. E outra, tá? Filhos não têm obrigação financeira com os pais. Talvez isso choque algumas pessoas, mas filhos não têm obrigação financeira com os pais. Não estou dizendo que você vai abandonar seus pais, parar de dar suporte, parar de ajudar eles. Não, não é isso. Isso deve ser feito, sim. Pais, filhos cuidam de pais quando os pais precisam de ajuda. Agora, não deve ser feito como obrigação.
tá? Não pode ser feito com o peso de obrigação. Deve ser feito como leveza, com momentos de leveza. Aí sim, tá? Se permitir fazer com leveza. Ok. Se não tem leveza, reveja os seus atos de dar os seus pais. Tá? Não pode ser pesado. A obrigação é de pai para filho. De filho para pai não tem obrigação. Obrigação de cuidar, de zelar, de dar tudo. E de pai para filho. E se os pais não deram nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é esse o ciclo, cima para baixo, de pai para filho. Filho não olha para pai nesse sentido, porque se eu olhar para pai, eu inverto toda uma linhagem sistêmica e a vida começa a virar uma bagunça. Repito, você vai dar assistência, você vai cuidar, você vai zelar dos seus pais, mas não como obrigação. Você tem que trazer leveza para esse processo. Trazendo leveza, você continua ajudando eles, auxiliando eles, e você começa a prosperar. Tá? Então, não sofra para isso. Se estiver sofrendo, vamos lá, terapia aí para resolver esse sofrimento. Tá? Mas o outro pode ser a causa. Nunca é o outro, Tereza. Nunca é o outro. Todas as pessoas têm um propósito na nossa vida. Todas as pessoas têm um propósito na nossa vida. A partir do momento que você começa a olhar para a vida, sendo você a pessoa responsável pela tua existência, tudo se transforma. Você assume a responsabilidade pelo teu eu. Tá? Em algum momento você escolheu passar por qualquer situação que você esteja passando, mesmo sendo ela ruim. Talvez seja nessa vida, ou talvez você traga isso de outra vida como forma de aprendizado para você. E eu acredito que nós passamos por várias vidas, por várias existências. E eu já visitei várias outras existências minhas e eu fiz cada barbaridade que com certeza eu tinha que passar por alguns aprendizados nessa vida. E tá tudo certo. Eram outros momentos, não é julgar o que aconteceu lá. Não, eram outros momentos. É aceitar aquilo, só que aprender aqui para não repetir. E todos os aprendizados vêm para não repetir. Lembra? Ciclo. O meu ciclo é, eu estava me machucando para chamar atenção. Quando eu aprendi a assumir a responsabilidade para mim, não precisei mais chamar atenção. Acabou o ciclo de doença na minha vida, de machucar o braço. E isso aconteceu também em vários outros momentos com relação à prosperidade financeira. Sou Cristina Kruger, de Pomerode, Santa Catarina. Seja bem-vinda, Cristina. Não acredito que me machuque sozinha, mas estou com meus nervos acabados. Chega a metade do mês, não tenho dinheiro, vivo me arranhando meus braços e é só ferida. À noite levo umas 2 horas amanhã para comer doce e levanto às 2 horas da manhã para comer doce. Eu só queria parar isso. Cristina, respira. Tá? Você precisa respirar e assumir a responsabilidade. Só que sem culpa. Você não é culpada por isso. Não existe culpa. A palavra culpa é uma coisa tão pesada que ela deve ser removida. Não existe culpa com o que você faz de você. Existe a responsabilidade. Nunca mais usem culpa. Existe responsabilidade. Tá? Dá uma revisitada, Cristina, no passado. Onde isso começou? Por que que isso começou? Talvez você esteja precisando falar mais sobre a sua pedir ajuda, sabe? Falar mais sobre a sua situação para pedir ajuda. Quando que isso começou e não te deram atenção? Por que que você repete? Tá? Vai trazendo para o teu coração, se questiona e não tenha medo da resposta. Esses questionamentos trazem respostas que a gente não quer ver. Quando a gente escolhe limpar de verdade, traz respostas que a gente não quer ver. Dá vontade de desistir e falar, não vou olhar para isso. Sabe por quê? Porque chega um momento que não tem mais ninguém para você pegar o dedinho e apontar. Ah, foi ele. Não, chega um momento que não tem mais dedinho para apontar e quando você percebe, todos os dedos estão aqui, ó, apontando para você. E dói pra caramba, gente.
Eu não tô falando aqui que é fácil. Tô falando que dói sim. Assumir a responsabilidade dói. Só que é maravilhoso. É maravilhoso o resultado disso. De você olhar para você, passar por aquela dor e falar: eu superei, eu mesma me curei, eu mesma transformei a minha vida financeira. Tá? Então eu tô falando, gente, não é leve, é dolorido, mas é maravilhoso. Se eu fosse voltar lá atrás, eu ia repetir todas as situações que eu tive que assumir comigo mesmo. Porque eu sei que eu ia chegar aqui hoje desse jeito, mais transformado, mais leve, olhando a vida de maneira diferente, olhando a vida com gratidão, com leveza, assumindo para mim, não esperando de ninguém. Eu pego, vou lá e faço. E isso muda toda a minha questão financeira. É dolorido ouvir isso, gente. Eu sei, tá? Eu sei, eu tô hoje aqui dando porrada dura em vocês. Mas eu volto a dizer, faz muito bem. Não tenho medo de olhar. Olhem para todas as suas dores, para suas sombras. Nós somos essa parte bonitinha e nós somos sombra também. Nós temos o positivo e o negativo. Todos nós temos. Eu sei que você tem pensamentos bons, mas eu sei que você tem pensamentos ruins também. Nem todos os seus pensamentos são sadios, e você sabe disso. Então, assume que você é luz e que você é sombra. A questão é, a sombra não pode ultrapassar a luz. Você tem que conviver com a tua sombra. Tem que gerar equilíbrio entre a luz e a sombra. Sabendo que você alimenta a luz. Então, qualquer sombra que vier, ela vai diminuir. Mas ela jamais vai sumir. A verdade é essa, jamais vai sumir. O medo jamais vai sumir. Mas você vai ter equilíbrio e a luz prevalece. Então, olha para você sem se julgar, tá? Sem se julgar. Por favor, não se julgue, não se culpe. Não se culpe. Se você fez errado, você acha que fez errado até agora, ok. Volta. Lembra da aula de ontem? Sim, perdoe. Você não sabia como fazer isso até esse momento, então respira, se perdoe e é daqui para frente. Tá bem? Tá? Tô pegando pesado com vocês, tá? Daqui a pouco vocês vão falar assim: meu Deus, Erenice, para com a gente. Olha, gente, nem tudo isso que eu tô trazendo para vocês está na programação. Tô igual ontem. Eu já entrei na egrégora do grupo aqui e tô falando assim, ó, o que tá vindo, porque eu escolho ser canal de transformação para as pessoas. Tá? Então, tô falando aquilo que vocês precisam ouvir. Ou pelo menos alguma parte de vocês. Deixa eu ver um pouquinho mais o chat aqui. Meu pai foi embora, meu irmão, eu e meu irmão éramos muito pequenos, tive um padrasto muito legal. Gratidão pelo pai e pelo padrasto, tá? Não importa se teu pai foi embora. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele não vai deixar de ser seu pai por ter ido embora. Então, a cura com este pai deve existir. Ah, sim, brigas por dinheiro, porque ficamos presos na criança interior. A criança, principalmente até 7 anos de idade, a gente só vai colhendo, só trazendo, a gente não questiona. A criança não questiona, ela guarda tudo exatamente como ela vê, ela não questiona, ela não é aquela pessoa que vai tentar entender o que está acontecendo. Ela viu, registrou, viu, registrou, viu, registrou. Tá? Então, primeiro, sem julgar a criança. A verdade é, volta lá e acolhe essa criança. A gente vai fazer o exercício de acolher essa criança já já, tá? A gente vai voltar nessa infância, tá? E é maravilhoso voltar na infância. Obrigada, Erenice, verdade, bem assim, por amor. E quando são falecidos os dois, não tem importância. Gratidão, exercício, mentalização, vai tanto para pessoas em vida quanto para pessoas que já não estão entre nós, tá? Por quê? Porque é de você para eles.
É aqui que eu preciso curar. Então, faça, mesmo que as pessoas não estejam em vida, sempre faça essas curas, tá? É de você para eles. Ho'oponopono ensina bem isso, limpeza toda hora. Sinto muito, me perdoe, por favor, me perdoe, grato. Perfeito, já fiz muito Ho'oponopono e faço ainda. Somos responsáveis por nós mesmos, exatamente. Eu sou casada, minha filha tá em casa, meu marido tá, mas ninguém fala comigo. Começa a falar com eles. Você está esperando que eles venham falar com você? Assume a responsabilidade. Vai lá. Bom, voltando aqui para as aulas, então, vamos olhar para essa criança? A lição mais importante da aula hoje é voltar lá atrás, buscar o mais longe possível a questão de onde começou ciclos repetitivos na sua vida. E eu quero que vocês escolham, então, uma memória de um ciclo repetitivo que você tem. E aí você pode escolher, pode ser no financeiro, pode ser na saúde, pode ser no relacionamento. Escolha uma memória, traga para você uma coisa que acontece hoje, que já aconteceu várias vezes. E você se concentre, feche seus olhos e se concentre nessa situação, nessa questão, nesse ciclo repetitivo. Respira e vai para esse ciclo. Vai para essa situação. Vai para lá. Sente, não bloqueia nada. Deixa vir. Se vier emoção, se vier tristeza, se vier dor, deixa vir. Não bloqueia, não luta contra. Vai. Vai. Porque você está amparado pelo amor. Existe a presença de luz ao redor de ti, cuidando de você, então não tenha medo. E aí eu quero que você comece a imaginar e voltar nas suas memórias, indo, como se estivesse descendo na sua vida, regredindo anos e anos e anos e anos, indo buscar a memória mais antiga dessa situação. Deixe vir. Talvez você não perceba qual a relação, mas você vai indo lá numa memória da infância. Não questione qual é a memória, mesmo que para você ainda não faça sentido. Deixa vir a memória mais antiga sobre isso. Você vai ir para uma memória. Você vai lá e vai recordar aquele momento. E você vai estar lá naquele momento. Apenas observe, sinta. Se não é claro a lembrança, mas sinta o momento. Vai lá. E se você não sente ou não visualiza, apenas acompanhe a minha condução, que a energia vai trabalhar em você. Se permita ver, não questione, apenas observe a imagem, a mais antiga que você tem, a mais antiga que se mostrou para você. Observe como você está nessa situação. Quem é você? O que está acontecendo ao teu redor? Quem são as pessoas que estão com você? Ou se você talvez esteja sozinho, triste, com medo, alegre, feliz. Olhe para você. Imagine você como adulto que é hoje, chegando até diante dessa criança que você era. Imagine que você estende as suas mãos para essa criança. Abraça ela e dá colo para ela. Abraça essa sua criança e fala para ela: está tudo bem. Está tudo bem. Você superou. Você cresceu. Você aprendeu tanta coisa. Sinta essa criança no seu colo, sinta esse abraço de você em você mesmo. E diga: você superou, você aprendeu.
Você é perfeita. Você é incrível. Tudo que você passou na sua vida serviu de aprendizado. E você não é culpada de nada. Você apenas fez o que sabia fazer naquele momento. Você fez apenas o que sabia fazer naquele momento. Está tudo bem. Sinta esse abraço. Abrace forte essa criança. Sinta esse abraço. Sinta você envolvendo você mesmo. Abraço que talvez você nunca tenha ganhado na sua vida. O mais verdadeiro. O mais amável. Ame essa criança que você era. De todas as formas. Ela precisa saber e sentir o quanto você está orgulhosa dela. E você está muito orgulhosa dela. Respira. A criança traz consigo sonhos, criatividade, traz alegria, traz a inocência. Imagina que essa criança que está em seus braços se dissolve em luz e você deixa que ela entre no seu corpo, que traga essa energia de vitalidade, de alegria, de inocência, de sonhar, de acreditar, a pureza. Aquela criança que não via maldade nas pessoas. Aquela criança que acreditava num futuro lindo. Traga isso para você, restaure isso dentro de você. Imagine que você vai voltando agora para o tempo presente, fazendo esse caminho inverso, passando por tudo que você passou, as suas lembranças, e vem voltando para você até chegar nesse momento. E você trouxe com você a egrégora da energia desta criança. Você renova dentro de você as forças, as alegrias, os desejos, as vontades. Você renova dentro de você tudo que é mais lindo. Renove dentro de você. Sinta como é bom reviver, revigorar e assumir a responsabilidade pelo seu eu, pela sua cura, pela sua transformação física, mental, espiritual, financeira, a transformação dos seus relacionamentos. Não espere. Tome você a primeira atitude, dê o primeiro passo, faça diferente. Você pode fazer isso porque você está renovado com essa energia dessa criança que trouxe para você. Ela sente orgulho de você e você sente orgulho dela. Toque o seu peito. Sinta isso, sinta esse aquecer, esse calor que está no seu peito. E o peito está muito quente. Sinta isso em você. Respire profundamente. E quem já estiver calmo e sereno, vai voltando, vai abrindo seus olhos. Tudo bem? Vocês estão bem? Conta aqui para mim no chat como que foi acolher essa criança, como que foi ir lá ressignificar essas crenças. Escreve um pouquinho aqui para mim, sente no coração.
Foi muito lindo, gratidão imensa. Um pouco assustador. Tudo bem, Sirlene. Como eu disse, nem sempre é fácil, tá? Está tudo certo. Foi muito bom, grata. Chorei, maravilhoso. Chorei que nem a criança. Foi difícil rever a situação, sim, tá? Eu falo para vocês que nem sempre é fácil. Eu estou quase água. Verdade, muito bom, gratidão. Chorei, mas foi bom. Gente, deixa chorar, deixa sair. Deixa sair, não prende a emoção, tá? Quem disse que para ser forte você tem que engolir o choro? Não. Chorar é um ato de força. É reconhecer. Vocês não têm ideia o quanto forte vocês estão sendo em encarar essa situação. Em reconhecer isso. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. A força para fazer isso, eu vou falar. 99,9% da população não tem coragem de olhar para suas dores. Não tem coragem. Vocês são muito fortes. Muito fortes. Retornei a uma situação que nunca tinha pensado. Provavelmente tem muita cura para fazer nessa situação, Edilene. Coração pesado, não consigo chorar. Acolha ainda mais essa criança, tá? Acolha ela mais. Dê mais carinho, dê mais amor para essa criança. É forte demais esse exercício. Gente, é muito forte. Fortíssimo. Respira, estamos quase acabando nossa missão de hoje, tá? E desejo realmente que vocês tenham compreendido o ato de olhar para si com responsabilidade, tá? Cortem a palavra culpa da vida de vocês. Com relação ao outro e com relação a você, corte essa palavra e use responsabilidade. Traz para você isso, tá? E começa a olhar para essa criança, começa a olhar para esse passado sem questionar se estava certo, se estava errado. Foi o que tinha que ser. Traz o aprendizado para agora, tá? E eu gostaria de convidar vocês para a live de amanhã, que vai ser ainda mais forte. Nós estamos indo, vocês estão vendo que eu tô pegando pesado com vocês. E eu pego mesmo. Tá? Eu trago aqui a minha verdade para vocês. E já convidar vocês também para... Nós estamos aqui trabalhando 3 dias. Daqui uns dias vai começar o Rota da Prosperidade, que são 21 dias. Se em 3 dias vocês estão tendo essas tantas transformações, imagine que vocês terão no Rota da Prosperidade, onde todos os dias tem atividades para vocês. Todos os dias tem momentos para vocês trabalhar, para identificar crença, desbloquear. O Rota da Prosperidade é um programa de 21 dias que a gente faz via grupo de WhatsApp, onde tem dias que tem aula ao vivo e tem dias que a maioria das aulas é enviado para vocês e vocês têm tarefas para cumprir seguindo aquelas orientações. E aí vocês vão desbloqueando, vão abrindo. Eu vou dar dicas maravilhosas para vocês trabalhar e desbloquear dentro de casa, tá? Com correções do Feng Shui, com arquétipos, com elementos, com imagens. Vamos trabalhar muitos outros elementos. São 21 dias trabalhando com isso, tá? Mas amanhã eu falo mais sobre isso. Quero sentir como que vocês estão. Deixa eu ver mais alguns aqui. Ombros pesados, sem sentimentos. Essa criança foi frustrada, podada em seus sonhos. Ela foi podada lá, Verlaine, mas agora você resgatou os sonhos dela, tá? Então não se frustre. Sem julgar quem podou. Está tudo bem, tinha que ser como foi. Gratidão, gratidão, como foi, tudo foi como tinha que ser. Gratidão, o Rota é fantástico, maravilhoso, simplesmente fantástico. Aqui as meninas que já fizeram o Rota da Prosperidade, tá? Então amanhã a gente fala mais sobre o Rota, amanhã tem mais aula, amanhã a gente vai falar sobre liberando para prosperar. Vamos liberar mais crenças para liberar e para prosperar. Todos os dias a gente vem abrindo algumas portinhas para ir cada vez mais fundo,
cada vez se abrindo mais para essa prosperidade. Então, por hoje, agradeço vocês de coração e para ancorar, vocês já sabem como que ancora, como que traz para você o sentimento, como que traz para você a mudança, compartilhando, tá? Compartilhando. E como que você pode compartilhar? Comente com as pessoas que estão perto de você, comente lá no nosso grupo, tá? Comente qual a ficha que caiu aí, qual a transformação que você sentiu, qual o sentimento que você vivenciou aqui hoje, tá? Transborde, não retenha para você nenhuma informação dessa, porque quando você contribui, você aprende mais ainda. Então vai lá, compartilha com a gente, transborde no grupo, traga o seu depoimento e nos vemos amanhã em mais uma aula. Boa noite para vocês e gratidão.